Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a telemedicina, sobre o SAMU, e eu trouxe aqui um parceiro querido, que é o enfermeiro Ricardo, depois ele vai se apresentar. O meu nome é Washington, eu sou enfermeiro do SAMU de Santos, estou hoje na coordenação junto com uma equipe de médico e enfermeiro, Dr. Luiz Carlos, enfermeiro José Barbosa, nós fazemos parte da coordenação. E atrelado a isso, eu também sou responsável pelo núcleo de educação permanente. Essa educação permanente, ela é responsável pelos treinamentos, por discutir os processos de trabalho, e o Ricardo está junto comigo nisso aí. Por isso eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre a telemedicina, primeiros socorros, para o cidadão que é leigo, e trazer nada mais, nada menos que o enfermeiro que também atua nessa parte de educação aí. Ricardo, obrigado, viu? Pode se apresentar, por favor. Esse pessoal é o pessoal da ETEC, então eles estão na semana de CIPAT lá e chamaram a gente para participar. Muito obrigado desde já pelo convite aí. Boa noite, é uma satisfação poder participar, né? A gente já fez muitas participações, inclusive aí na ETEC a gente já teve a oportunidade de ir também. O meu nome é Ricardo, né? Eu sou enfermeiro, além de eu fazer a parte assistencial, eu componho o NEP com o Washington. Então a gente faz os processos de educação, sou especialista em urgência e emergência e vai ser um prazer a gente conseguir conversar um pouco e levar um pouco de informação para essa juventude aí que está fazendo o Brasil diferente, né? É isso aí. Bom, então a gente vai fazer uma explanada em todos os assuntos, né? Geralmente, quando eu vou fazer esse tipo de palestra, a gente tem um boneco, faz uma parte prática, fica mais lúdico. E a gente consegue fixar um pouquinho mais. Eu tenho essa preocupação com relação a vídeos, a videoconferência, porque nem sempre dá para fazer uma coisa mais prática, manual. Vamos tentar, ok? Então, antes disso, eu quero falar sobre o SAMU, sobre a 2048, que é uma portaria ministerial, e essa portaria, ela rege todos os serviços de urgência e emergência, e fala o que tem que ter em cada serviço. O que eu tenho que ter no APH móvel, no APH fixo, só para definir aí, né, Ricardo? Se você quiser falar um pouco sobre APH móvel e fixo. APH móvel é o que nós fazemos aqui no SAMU, né? Então, o atendimento móvel de serviço de emergência, né? Então, nós fazemos aqui o atendimento pré-hospitalar. Ele antecede a entrada em qualquer hospital, em qualquer instituição. E o APH fixo, hoje nós temos como exemplo as UPAs, né? Elas antecedem também a atenção hospitalar. Então, a portaria 2048, como o Washington falou, ela legisla em torno desse atendimento pré-hospitalar. Hoje o móvel, através do SAMU, e o fixo, muito presente nas UPAs, pronto-socorros, PAs, né? Então, por que eu estou falando da 2048? Porque eu vou citar os tipos de serviço que nós temos aqui. E essa portaria é quem define esse serviço. Então, para a gente ter um parâmetro geral do que nós temos no nosso município, nós temos o suporte avançado, que é uma ambulância com a figura do médico, do enfermeiro e de um condutor, de socorrista, né? Um condutor que tem todo o treinamento para veículo de urgência e emergência e também os de primeiros socorros, que essa mesma portaria define que são 154 horas, ok? Nós temos também o suporte básico, e nessa viatura nós temos a figura do técnico de enfermagem e do condutor socorrista, ok? Muito bem. Temos aqui em Santos agora a motolância, né, que o pessoal costuma chamar vulgarmente de motolância, mas é uma unidade rápida de atendimento por motociclistas. Ela vai passar a funcionar a partir de julho. E temos também o quadriciclo, que funciona na época de temporada. Atende a faixa de areia, né? Nós não conseguimos entrar com a viatura pelo potencial de risco que tem de atolar, então criou-se esse recurso junto com a Guarda Municipal, junto com o Salva-Vida. Então a gente age junto com eles na faixa de areia, prestando os primeiros socorros, né? Muito bem. Falamos sobre o recurso que a gente tem disponível. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que faz cada recurso desse. Então, quando eu tenho suporte avançado, eu tenho a figura do enfermeiro e do médico lá dentro. Essa viatura, essa equipe, ela está preparada para atender qualquer ocorrência.
E a gente, nós, enquanto instituição, especialmente o médico regulador, que já o Ricardo vai falar um pouquinho dessa figura, nós temos uma prerrogativa de conter, de segurar esse recurso para os chamados que são chamados críticos, né? São os chamados, a gente classifica aqui o nosso chamado em complexidade baixa, média e alta, né? Isso. Então, os agravos em alta são os que o suporte avançado, ele geralmente é dispensado, né? É importante dizer que o suporte avançado, ele funciona como uma UTI móvel. Então, tudo que se faz dentro de uma UTI, dentro de um hospital, a gente faz no suporte avançado na rua. Inclusive, ele está suprido com o tão falado respirador hoje, na necessidade da intervenção nos quadros de pneumonia por Covid. Nós temos a condição de, dentro dessa ambulância, né, onde quer que nós estejamos no município, nós podemos fazer esse atendimento. Então, ele tem essa complexidade de ser uma UTI móvel. Excelente. O suporte básico, que tem a figura do profissional técnico e enfermagem do condutor, também estão preparados para atender qualquer agravo. Entretanto, numa iminência, um paciente crítico, ele deve, né, acionar esse outro recurso, que nem sempre vai estar disponível. Voltando na portaria 2048, ela prevê que a cada 100 ou 150 mil habitantes, nós teremos uma ambulância de suporte básico. Então, fazendo as contas, aí o município de Santos tem 435 mil habitantes, portanto, pela lei, pela portaria ministerial, nós teríamos 4 ambulâncias de suporte básico. Hoje o município de Santos, graças a Deus, né, e ao apoio aí da Secretaria de Saúde, Fábio Ferraz, Paulo Alexandre, nós temos a prerrogativa de definir esse número num outro contexto. Então nós contamos, né, com 12 viaturas. Essas viaturas, elas vieram para nós 0 km, com ar-condicionado, a equipe preparada, uniformizada. Nós contamos com esse recurso. Mas a pergunta que não quer calar, né, Ricardo? A gente dá conta da demanda? Então, nós tivemos a oportunidade de ter essa quantidade de viaturas até para... Nós fizemos uma descentralização. Então, a nossa cidade, ela é dividida em zonas. Então, nós temos a Zona Leste, a Zona Noroeste, a Zona do Centro. Então, essas viaturas, elas foram divididas, né, entre a base da Zona Noroeste. Então, nós temos 3 viaturas da Zona Noroeste, 2 viaturas que atendem a Zona Leste, 3 viaturas que atendem aqui a área do Central, 2 viaturas que atendem a área dos Morros e uma viatura que atende a área continental lá no Caruara. E é importante frisar que, do mesmo jeito que a portaria ela fala a respeito da quantidade de ambulâncias, de suporte básicos em relação ao número de habitantes, o suporte avançado também. Então a portaria prevê um suporte avançado, que é essa ambulância UTI que a gente tinha falado, para em média 400 a 450 mil habitantes. O município de Santos, então, só teve direito a um suporte avançado. Por isso, essa descentralização, para dar o tempo adequado para atender as situações de emergência. Beleza. Muito bem. Eu quero falar, então, sobre 2 aspectos aqui. A gente já vai entrar no assunto da telemedicina, mas só para definir bem, o SAMU, ele tem a obrigatoriedade, né? Está lá na 2048, de atender o mais precocemente vítima de qualquer agravo, no menor tempo possível, e fazer a conexão desse paciente a um serviço de referência, que pode ser trauma, gestante, enfim, centro coronariano, né? Nós temos aqui em Santos essas referências e o SAMU trabalha muito bem com essa rede de atendimento. Mas a gente precisa falar sobre 2 aspectos dos chamados também. Nós trabalhamos com chamado primário e o chamado secundário. A gente falar do Conselho Federal de Medicina, ele diz que o SAMU ele tem que atender o chamado primário, prioridade. Entretanto, precisa discutir os secundários. E qual é o secundário? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Então, se alguém sofre um trauma, o SAMU vai pegar esse paciente e vai levar para a Santa Casa. Ou vai levar para a UPA. Para a UPA melhor. Esse quadro se agrava. O paciente precisa de uma tomografia. A UPA não tem tomografia, tem, cara? Não tem. Como é que esse paciente vai fazer a tomografia? Ele teve o primeiro atendimento, estabilizou esse paciente, agora precisa fazer uma tomografia, mas ele continua acamado, ele continua hospitalizado. Quem vai fazer essa remoção? É o SAMU. E isso é chamado de atendimento secundário.
A demanda para atendimento secundário aqui no município de Santos é altíssima. Está quase beirando o mesmo atendimento que o primário, se não tiver maior. Alguém precisa fazer esse serviço. Então, hoje a gente tem o privilégio, né? Eu sou morador do município, então quem mora aqui tem o privilégio de ter um serviço que ele se responsabiliza por todos os atendimentos na esfera de urgência e emergência, que é o primário, né? E faz o secundário, que são as remoções interhospitalares, né? Então das UPAs para os hospitais, dos hospitais para a residência, e ainda faz os atendimentos fora do município. Então os pacientes que necessitam ser atendidos fora do município, a gente também faz esse atendimento, faz essa remoção, né? Então é um serviço que se organizou de uma forma de contemplar de forma plena a população que necessita desses 3 recursos. Ok. Bom, vamos lá. Os planos de saúde também é bom a gente falar, né? A gente também está fazendo a remoção agora dos planos de saúde. Então todo munícipe que ele tiver um plano de saúde privado, nós atendemos e levamos ele no hospital onde o plano atende, e se em mais de um, aquele que ele preferir ir, né? Ok, muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre telemedicina, né? Então, a portaria 2048, ela fala que o município tem que ter um número gratuito que o cidadão pode utilizar, que hoje o serviço tá bem divulgado, né? 192. Você vai ligar para esse telefone e vai falar e vai passar por 2 fases, né? A primeira fase é feita por um profissional que geralmente não é da área da saúde. Cada município tem a sua prerrogativa. Nós aqui temos o oficial administrativo que atende esse telefone, e esse profissional ele faz o acolhimento, e a prioridade para esse profissional é conseguir saber ou colher desse solicitante ou dessa vítima qual é o endereço e com referência. Pode parecer besteira, mas é muito difícil, porque geralmente a pessoa que está ligando, ela está numa situação muito fragilizada, está ansiosa, é um parente que se machucou, ou a própria vítima, mas e não consegue passar o número, por exemplo, né? Liga para cá e fala: eu estou aqui na costa, em qual número, senhor? Eu não estou vendo o número, manda a ambulância para cá porque eu aceno, eu estou aqui. Muito acontece também em bar, né? É o bar do seu João, o bar do seu Antônio, e a gente não vai achar o bar do seu Antônio aberto à noite, de madrugada. Por isso esse profissional, ele é treinado, capacitado para colher essas informações. Queria aproveitar, já que nós estamos falando com um público jovem, né, e vocês têm a capacidade de estar divulgando isso, porque vocês estão se transformando em formadores de opinião, né, e dentro da família, do núcleo familiar de vocês, e deixar muito claro isso, né? Nós precisamos acionar esse serviço quando for extremamente necessário. Então ele não pode ser visto como uma forma de transporte, um veículo de transporte, ele é um veículo de intervenção, né? Então eu vou chamar quando eu realmente precisar de um profissional para intervir. A gente tem que ser claro nas informações passadas, porque são essas informações que vão fazer a diferença quando se dispensa o recurso e a orientação que o médico vai dar, e nas informações do local. Porque imagina, né, você tendo alguém que você ama com um sofrimento, e você passou um número errado ou o nome da rua errado, e essa ambulância fica rodando e o recurso não chega para dar o socorro devido. Então é necessário que se tenha essas informações, elas bem localizadas na mente, para que quando isso for passado, esse chamado, a gente consiga ser efetivo na necessidade da pessoa que está acionando e está sofrendo. O socorrista leigo ou solicitante, você que está aí, pode ter algumas ações que pode favorecer muito essa vítima, o nosso trabalho. Uma coisa simples, Ricardo, é você, quando fizer a ligação para o SAMU 92, avisar o porteiro. Porque às vezes a ambulância chega, o porteiro não está nem sabendo se tem alguém morto lá em cima. Então a gente precisa pensar nessa estratégia, né? Agora, vou falar um pouquinho da telemedicina. O Ricardo fez um levantamento para falar um pouquinho sobre a portaria, né, Ricardo? O que você... Então, a gente vai... eu sei que vocês são jovens e estão no momento de confinamento, ficar também falando de portarias é algo que não é didático, né? Mas como foi citada a portaria 2048, ela é o surgimento, ela é uma portaria do Ministério da Saúde que teve a sua publicação no ano de 2002, e ela trouxe o princípio da aplicação da regulação nos serviços de urgência e emergência. Então ela trouxe
a ideia do médico regulador. Em 2004, também foi publicada uma outra portaria que deu cara a esse serviço. Então ela disse o que ele iria fazer, o que ela, a regulação médica enquanto instituição, deve fazer e o que o médico regulador também, enquanto atribuição, ele deve fazer, né? Então hoje nós temos a possibilidade de ter uma regulação médica que ela tem a prerrogativa de fazer um diagnóstico da rede. Então, além de você acionar, ela ouvir a sua queixa e dar uma orientação para você, ela tem que entender como a rede de saúde hoje, falando a respeito da atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, como ela está funcionando, quais os encaminhamentos que essa pessoa pode dar, e se houver alguma deficiência, né, eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, um paciente que precise de uma cirurgia cardíaca e o município não tem, esse médico regulador, através dessa informação, ele é capaz de fazer uma discussão junto com os gestores e solicitar o aumento ou o surgimento desse recurso para o município, porque tem tido uma demanda grande de pessoas que necessitam. Então, uma grande possibilidade da regulação médica hoje é levantar como a rede está funcionando, né? Porque ela acaba sendo uma porta de entrada, né? E identificar a qualidade das portas de saída ou os locais de atendimento. Então, a regulação ela tem isso como prerrogativa. E o médico regulador? Né? O médico regulador, hoje, quando você liga o 92, ele vai passar pelo TARM, né? Que é o técnico de telefonia, que auxilia na regulação médica, e ele vai passar esse chamado para o médico. E essa é a segunda fase. Essa é a segunda fase. Falando, né? A primeira fase é pelo TARM, é o técnico auxiliar de regulação médica, e a segunda fase agora é o médico regulador, esse profissional que o Ricardo citou, com essas atribuições. Então você tem o privilégio de falar diretamente com o médico e ter ali uma consulta médica. Por isso que é importante que você consiga entender o que está acontecendo, para que ele possa fazer um diagnóstico, e é um diagnóstico subjetivo, né? Porque ele não está vendo o que está acontecendo com o paciente, ele está ouvindo o que você está trazendo e criando a possibilidade, e entendendo o que você está falando, ele vai definir a gravidade e dizer qual é o recurso que vai ser encaminhado. Enquanto isso, ele vai orientar a pessoa que está próxima a já realizar procedimentos que vão impedir que aquele agravo que se instalou, o dano aumente, ou interferir a ponto de reduzir ou eliminar o dano, né? Então, nesse sentido, a regulação médica ela tem essa qualidade de orientar a pessoa que está do lado a já fazer uma intervenção, classificar a qualidade da emergência e destinar o recurso necessário, ou o suporte básico, ou o suporte avançado, que é uma UTI, né? O que isso nos traz? Olha a importância dessa conversa. Isso nos traz a reflexão de que quem liga para o SAMU 192 não pode ser o vizinho, não pode ser o filho que está lá numa outra casa que o pai ligou. Tem que ser alguém que está ao lado dessa vítima. Até porque essa conversa é para a gente falar sobre primeiros socorros. Então, como que alguém vai ligar para uma vítima cuja vítima ele não está vendo? Isso é muito importante. Nas escolas, na sua sala de aula, na sua casa, quem vai ligar? Quem está do lado dessa vítima. Tem um dado importante também, que a gente, muitas situações, na rua mesmo, as pessoas solicitam o recurso da gente, né? E muitas vezes elas não se apropriam do que está acontecendo. E aí o que acontece? Passa-se simplesmente como alguém que está inconsciente, né? E a gente muitas vezes manda uma ambulância lá, numa prioridade alta, e essa prioridade alta a gente atravessa os semáforos vermelhos, vai com a sirene aberta, e quando chega lá é apenas um morador em situação de rua que estava dormindo, e ele recusa a remoção ou diz que não precisa de atendimento, né? Então, ter a possibilidade de você se aproximar da pessoa e pegar para você, entender o que está acontecendo, vai fazer o recurso ser liberado de forma segura e ele realmente valer a pena, né? Porque esse recurso que foi para lá, desnecessariamente, ele pode fazer falta para alguém que está precisando em uma outra região da cidade. Com certeza. Eu tenho até uma fala que eu prefiro a ambulância parada o dia inteiro e na hora que nós precisarmos dela, ela está disponível, né? Eu queria falar uma coisa com relação a pessoas em situação de rua,
que é muito comum comerciante ou alguém que está vendo essa situação de frente à sua casa, à sua loja ou no seu bairro, chamar a ambulância somente porque está incomodado. E aí quando o profissional telefonista pergunta, ou aliás, desculpa, o médico regulador, né, que ele vai fazer essa priorização desse chamado, ele pergunta, a vítima está respirando? Ah, eu não sei, eu fiz a minha parte, agora faz a sua, SAMU. Então a gente tem um monte de bom samaritano, isso mesmo, mas que não se apropria dessa responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. Então você está fazendo a ligação para o serviço, você precisa saber se essa vítima está respirando, se ela está acordada, se está consciente, se não está consciente. E aí a gente pode falar um pouquinho da parada cardíaca. Como que a gente define, né, esse paciente? Não sei se a gente consegue abordar o Covid, tá em alta aí, né, Ricardo? A gente pode Eles tentar. Pediram para a gente inserir esse assunto aí. Vamos tentar falar um pouco, mas tentar fazer de uma forma bem resumida, né, para que vocês possam assimilar, porque não dá para tornar uma coisa muito complexa, né? O Covid é uma infecção que tem uma fisiopatologia que ela não é simples e é algo que a gente está conhecendo agora, né? E nós temos nele, principalmente, um quadro de infecção respiratória que leva a uma insuficiência respiratória, né? E a gente sabe muito bem que o nosso corpo precisa de energia, né? Para produzir energia, necessariamente eu preciso de oxigênio, né? Então, esse paciente tem justamente o principal, a ausência do principal para produzir energia, porque ele não consegue oxigenar, ele não consegue ter troca por causa dessa infecção pulmonar. E aí sim, ele vai apresentar uma parada cardíaca e a gente vai ter que intervir, né? A gente está sabendo que ninguém está livre disso. Essa é uma infecção que está transitando pela comunidade e dentro da nossa residência. Então isso pode acometer alguém que está do nosso lado ou acometer alguém que está caminhando na rua procurando socorro ou ainda sem ter percepção do que está acontecendo e essa pessoa cai numa parada cardíaca por Covid, né? Essa situação é uma situação um pouquinho mais complicada do que a parada cardíaca mais comum e convencional, porque a pessoa que aborda ainda tem potencial de se contaminar com as manobras que serão feitas, né? Exatamente. O que a gente não vai ficar com essa fala, né? Fique em casa, essas coisas que já está muito bem difundida aí, mas hoje a minha preocupação, e não sei se é a sua, mas é comportamental, né? A gente precisa ter controle sobre as nossas ações. Então eu ponho a mão na boca, eu estou 1 metro de distância do meu amigo, né? Mas o Ricardo que já teve o coronavírus, né? Eu protejo ele. Então quem já teve, na verdade, é uma proteção mesmo para a gente, que sabe que ele não é o disseminador aí da doença. Mas é algo que infelizmente vai acontecer, não tem como, né? O que a gente precisa pensar é nos cuidados, lavar a mão, ter cuidado com maçaneta de carro, de porta. A nossa equipe do SAMU, nós elaboramos um protocolo específico para o atendimento ao Covid, né? Como eu disse antes, o suporte básico ele tem dois componentes e para o atendimento da parada cardíaca por conta do Covid, nós tivemos um incremento aí de pelo menos em 3 ambulâncias, um terceiro componente, que é para fazer a técnica do selamento, do BVM, mas não dá para a gente entrar nesse assunto mais aprofundado. Acho que para encerrar esse assunto, o Oscar já colocou muito bem, eu acho que nós que somos profissionais da saúde e vimos uma boa parte da população sofrer, morrer, colegas nossos de trabalho, como o Washington disse, eu tive, né, de uma forma mais grave, mas agora estou bem, a gente não quer que a população adoeça, né? Então, manter esses critérios de segurança, distância, né, de 1,5 m a 2 metros, utilizar sempre a máscara, o uso do álcool em gel, a lavagem das mãos, né, não entrar em ambientes de forma desnecessária. A gente viu um shopping center numa cidade vizinha abrindo e tinha uma fila. Acho que isso é desnecessário, né? Então, vocês jovens se protejam, porque vocês se protegendo, protegem os idosos da casa de vocês, que são as pessoas que têm mais potencial de risco para a gravidade e ajudam a cidade a voltar à sua normalidade e também recuperar a sua questão financeira, né? Acho que agora a gente podia falar dos agravos mais comuns e rapidamente dar uma visão do que seria, do que o médico regulador vai orientar e do que você na sua casa pode fazer para tentar aliviar o sofrimento de algumas condições. Legal. Né? O que me chama muita atenção e que me incomoda muito, pessoal, é a OVACI, né? O que é OVACI? É obstrução
de vias aéreas por corpo estranho. Então, eu preciso saber o que é o VAS? Não, eu preciso conseguir identificar e aplicar a manobra de Heimlich. Mas eu preciso saber falar o nome? Também não. Eu preciso aprender a fazer a técnica e salvar um ente querido. Na obstrução de vias aéreas, você fica à vontade para me interromper, Ricardo, ela acontece em 2 fases, tá? Então, na fase leve e na fase grave. Na fase leve, eu tenho algumas características que são definidoras, né? Eu tuço, eu não consigo falar ou falo com muita dificuldade. E ela pode evoluir para a fase grave, que é a fase onde eu não tuço, eu não falo, eu apresento chiado. É muito comum na criança até 1 ano ou no RN, abaixo de 1 ano. Aquele chiado, parece um gato, né? Essa é uma característica que define que a criança está em obstrução das vias aéreas superiores, tá bom? O SAMU vai chegar nessa fase? Na verdade, a gente não consegue chegar, né? Porque quando a pessoa ela entra em contato com o serviço, já tem um grau de engasgamento, né? E geralmente a gente chega num momento em que a pessoa já está inconsciente, né? Ou numa parada cardiorrespiratória, né? Como bem o Washington disse, a tendência dessa situação ela é evoluir. Ou se resolve ou ela evolui, né? Ela vai para a fase de oclusão total. E aí vai faltar o oxigênio, como nós falamos anteriormente, e essa pessoa inevitavelmente vai ter uma parada cardíaca, né? E eu acho que tem algumas manobras que a pessoa que está próxima pode estar fazendo que vai retardar ou evitar que isso aconteça até a chegada do SAMU, para que junto ela possa fazer esse atendimento com mais segurança. E acho que pode comentar um pouco a respeito. Eu vou demonstrar mais ou menos a técnica, como é que é, né? Então você vai achar a cicatriz umbilical, né, que é o umbigo, com a mão não dominante, vai achar essa cicatriz, vai fechar a mão e colocar em cima dessa cicatriz, do umbigo, e vai fazer um movimento de rotação de 180 graus, ó, esse movimento aqui. Agora, eu já achei a região epigástrica, isso, né? Ou a boca do estômago, como dizia o meu avô. Eu vou colocar a mão dominante por cima dessa mão e vou fazer um movimento em J, que é para dentro e para cima. Esse é o movimento que eu vou fazer na região epigástrica dessa vítima. O que eu estou tentando fazer, né? Então eu tenho um balão, que eu costumo explicar assim, está fechado, tá com uma oclusão. Esse balão são os meus pulmões, né? E eu tenho uma única saída. E está lá o objeto. Pode ser comida, pode ser até o leite mais engrossado. Até uma prótese dentária, se for um idoso, o leite engrossado. Então, quando eu fizer esse movimento com o balão, esse objeto vai ser lançado. Então, se eu tiver na fase leve, eu não vou fazer isso. Na fase leve, onde eu tenho tosse, ruído, fala com dificuldade, eu me posiciono do lado dessa vítima e já fico esperto. Ricardo, você está engasgado? Você está engasgado? Ele vai dizer que está. E eu vou estimular a tosse nele, né? Eu não vou bater nas costas, senão eu vou vibrar e o objeto vai descer. Mas eu vou identificar tosse. A gente vai Tenta tossir. Não deu certo. Evolui para a fase grave. Então, alguma literatura, se você for buscar, vai encontrar que essa vítima vai colocar a mão no pescoço, que é o sinal universal do engasgado. E aí eu vou identificar que é uma fase grave e vou aplicar essa manobra que eu expliquei agora. Mas por quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Enquanto essa vítima estiver consciente, eu vou aplicar essa manobra. Interessante nesse ponto, né, a partir do momento em que você aplicou a manobra, resolveu, veja como a vítima está, permita que ela respire, areje o ambiente, mantenha ela calma até a chegada do SAMU, né? Liga o 92. Que se necessário for, a gente vai chegar no local, a gente tem um equipamento que mede a taxa de oxigenação, a gente pode avaliar o paciente, colocar nele um oxigênio, né, se necessário for, e conversar com a regulação médica a respeito do que está acontecendo e fazer uma intervenção mais específica. Tá? Então, assim, é importante, mesmo depois de você conseguir, manter a vítima calma. Mas e se a gente não conseguir a vítima perder a consciência? Né? Muito bem.
Agora, nós não estamos mais falando de engasgo, né? A gente está falando de paciente inconsciente, que pode ser desmaio, cara. Pode ser um desmaio. Pode ser desmaio, pode ser uma parada cardíaca. Pode ser uma parada cardíaca. Pode ser o que mais? Bom, eu acho que pode ser só isso. Ou o paciente pode estar dormindo, Pode. que é o caso de pessoa em situação de rua. Olha, eu vi um cara que está morto aqui. Já aconteceu isso. Aí chega o SAMU lá, ele acorda a vítima, que não é vítima, e falou, pô, eu tô dormindo, por que você está me acordando? Porque ninguém foi lá e acionou ele. É muito comum a gente ver... Não, obrigado. Nós temos uma população em situação de rua muito grande e associado a isso o consumo de substâncias lícitas e ilícitas, né? Nós temos o álcool e a substância, a droga, né? E muitas vezes essa pessoa ela está ali numa inconsciência relacionada ao consumo excessivo de álcool, né? Não é que ela está numa parada cardíaca, né? Mesmo assim, a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Então, se a pessoa perdeu a consciência na sua frente, nessa situação que a gente estava referenciando que é um engasgo, ou você encontrou essa pessoa inconsciente, o primeiro passo a ser tomado é você verificar se essa pessoa responde ou não ao seu chamado, né? Então é ir lá, então é ir lá, tocar nessa pessoa e chamar Senhor, Senhor, ou mãe, mãe, né? Então é chamar essa pessoa, né, por um período curto de tempo e ver qual é a resposta que ela tem, né? Se você perceber que ela não responde, você tenta observar se ela tem movimento respiratório, né? Eu costumo falar, Ricardo, nos treinamentos, que você tem que tirar mesmo a blusa da pessoa, tá? Se for mulher, é óbvio que você vai tentar não tirar roupa íntima. Se a blusa for uma camisa fina, mantém isso aí. Lógico, se o cara for um motoqueiro, não tem como você ver elevação torácica com a jaqueta de moto. Então, precisa expor para a gente não passar vergonha. Vocês devem ter visto já algum vídeo no YouTube de equipes fazendo compressão cardíaca numa pessoa que estava viva e consciente, né? Então a gente não pode passar essa vergonha. Mas a gente também não pode deixar de fazer por medo. Então, como eu vou ter certeza que a pessoa não respira? Eu vou observar tórax e abdômen dessa vítima por 10 segundos. Então, conta comigo para você ver como é demorado. Ó, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, não respira. Eu tenho certeza. Senhor, liga para o SAMU e pede um DEA. Por que eu estou pedindo DEA, Ricardo? Na verdade, a gente sabe que as paradas cardíacas, na sua grande maioria, elas param numa atividade elétrica do coração, né? Vocês estão no curso técnico e isso é uma matéria muito falada no ensino médio, né? Então, o coração ele tem uma atividade elétrica, né? Ele funciona através de atividade elétrica e nessa situação, além de atividade elétrica, atividade mecânica, né?